Voltamos com o Bom Dia Piauí. Nosso assunto é saúde. Vendidos em farmácias e lojas especializadas, os suplementos alimentares fornecem nutrientes, vitaminas e outras substâncias ao organismo. Os polivitamínicos são os mais populares, mas a variedade de produtos existentes é tão grande quanto os efeitos e benefícios prometidos por seus fabricantes. Mas especialistas alertam, os efeitos da superdosagem de vitaminas podem ser piores que os da falta delas. Esse é o assunto do quadro Saúde desta semana. O Daniel não dispensa uma alimentação saudável. Enche o cestinho com frutas, verduras e tudo aquilo que vai fornecer para o organismo dele a dose diária de vitaminas para viver bem. A utilização de frutas, verduras, legumes no geral, ela vai lhe dar doses pequenas ao longo do dia de vitamina para você ter o favorecimento desse benefício. Não adianta só, gente, suplementar ou tomar um polivitamínico se você não tem pequenas doses na sua alimentação durante seu dia a dia. Mas caso alguma vitamina falte, ele recorre a esses comprimidos coloridos, que complementam ou potencializam o que está no organismo. São os polivitamínicos, uma febre que já tomou conta do mercado e faz sucesso nas lojas do ramo. Geralmente eles procuram atividade para fazer atividade física. De imediato eles procuram suplementos, produtos naturais que possam estar trazendo resultados rápidos e eficazes. Só que geralmente eles procuram da orientação farmacêutica. Nós temos complementos capilares, eles variam bastante. Já tem uns 2 anos mais ou menos que a gente percebe esse aumento dessa procura. O aumento nas vendas tem uma explicação. Como a vida corrida é cada vez mais complicado manter hábitos saudáveis. O jeito é reforçar o consumo de vitaminas com este tipo de produto. Os polivitamínicos, eles são muito utilizados para a questão realmente de reposição de energia, para a questão de aumento de apetite, às vezes saciedade, depende da necessidade do paciente. Se a falta de vitaminas no corpo é um perigo à saúde, tomar apenas o suplemento também. É o que alerta este especialista. A nossa alimentação ela precisa ser a base do alimento, então nós precisamos ingerir no mínimo de 3 a 5 porções de fruta, no mínimo de 4 a 5 porções de vegetais, então o ideal é que você se alimente desses alimentos e não simplesmente procurar o polivitamínico. E nunca é demais lembrar, com saúde não se brinca. Lembrando, a utilização de polivitaminas ou multivitamínicos, ela se deve estar numa dieta balanceada. Você tem que ter essa dieta prescrita ao longo do seu dia para se estar utilizando algum substrato energético. Agora a gente abre o estúdio para ser seu consultório médico. Nós vamos continuar falando sobre alimentação e vitaminas. Convidamos o endocrinologista Wallace Miranda. Mande suas perguntas, o nosso número é o 981019594. Wallace, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso quadro Saúde de hoje. Eu perguntaria, qual a importância da vitamina ou das vitaminas para o organismo do ser humano? Isso. Primeiro vamos falar do conceito de vitamina. Vitamina é aquela substância necessitada em pequenas quantidades que o organismo não consegue produzir. Então, nós temos uma gama de substâncias, mas uma pequena quantidade que pode ser considerada vitamina. Ela é necessária muitas vezes como um cofator de uma reação enzimática, ou seja, um detalhe bem pequeno, mas muito importante para o nosso organismo. E tanto a falta como o excesso pode ser prejudicial. Então é bem importante a gente frisar que não deve ser consumido em excesso. E geralmente uma alimentação bem balanceada, numa pessoa que não tem nenhuma patologia, essa pessoa não vai ter uma deficiência vitamínica. Então, na grande maioria dos casos, não tem necessidade em fazer nenhuma reposição vitamínica. Há uma relação com a necessidade. Cada pessoa, cada ser humano, ele necessita de uma quantidade, de uma dosagem certa para o organismo, de cada vitamina? Cada pessoa tem o seu fator diferenciado? Certo. Todos nós precisamos de uma quantidade realmente necessária, uma quantidade mínima necessária até uma quantidade máxima, tem um limite. Sim. Todos nós precisamos. Mas que isso daí é obtido de maneira natural, através de uma alimentação bem diversificada. E isso é bem importante. Então, isso é a base da saúde, alimentação saudável e atividade física. Doutor, muita gente confunde os suplementos alimentares com os anabolizantes, não é isso? Isso, verdade. Você pode explicar a diferença também? Isso. O suplemento alimentar seria um complemento à alimentação, enquanto que o anabolizante é um hormônio,
Geralmente, o hormônio, que nós temos vários tipos. Pode ser hormônio masculino, hormônio do crescimento. E um grande detalhe é que, às vezes nós vamos às lojas de suplemento e tomamos comprimidos e não sabemos que lá nesse comprimido pode ter alguma quantidade de hormônio que pode ser trazido de fora do Brasil. São os anabolizantes vendidos como suplementos, né, doutor? Às vezes pode acontecer. E a gente sabe os primeiros, assim, os suplementos, na verdade, são indicados para pessoas saudáveis. Certo. É o suplemento na pessoa saudável que está fazendo uma atividade física um pouco mais... Que necessita de algum... Que pode necessitar. Geralmente, não vai necessitar. Isso é muito importante nos atletas de alto rendimento. Eles têm uma necessidade diferente do atleta comum, da pessoa que está fazendo atividade física normalmente. Uma caminhada, uma atividade física na academia, 3, 4 vezes por semana, por exemplo. Então, é bem diferente. Então, olha, se a quantidade de vitaminas encontradas em determinados alimentos, ela é uma constante ou ela varia? Varia. Varia bastante, né? Então vai variar de acordo com o tipo de alimento, de onde, a origem do alimento. Então isso é bem variável. Por isso que é importante ter uma alimentação bastante variada. Perfeito. Agora, por que as pessoas buscam tanto essa complementação, buscando as cápsulas, os remédios? Isso daí vem desde a antiguidade. É sempre aquela vontade de querer sobreviver mais e ter uma qualidade de vida melhor. Então, desde a antiguidade, a humanidade quer uma fórmula mágica, quer uma suplementação que consiga isso. Então, não é coisa da época atual, é uma coisa que vem desde a antiguidade. O que nós temos vendo hoje em dia é que isso ficou muito comercial. Então, toma um comprimido que vai resolver esse problema, vai emagrecer, vai fazer com que você viva mais e uma melhor qualidade, que às vezes isso não acontece. E é necessária alguma orientação médica antes de uma pessoa começar a tomar qualquer tipo de suplemento? Com certeza, é muito importante a avaliação médica, muito importante a avaliação nutricional, muito importante o acompanhamento com o educador físico. Essa tríade é fundamental, o médico, o educador físico e o nutricionista. Quando a gente observa muito essas pessoas, a juventude gosta muito hoje de ir à academia, né, de malhar, a busca da saúde, do corpo perfeito. Doutor, e sempre ao terminar a gente vê sempre tomando aqueles suplementos, aqueles líquidos. De que forma isso é positivo e como isso deve ser levado em conta numa nutrição perfeita? Isso. Tem alguns suplementos que eles são realmente indicados para pós-academia. Então, tem a indicação específica de cada suplemento e, na realidade, cientificamente falando, nós temos pouca coisa realmente comprovada. Mas existe, sim, pós um treino, existe o utilizado antes do treino também, mas são poucos que realmente que têm comprovação. Tem uma pergunta de um telespectador, é o Helder Arnes, ele diz: existe alguma contraindicação para se tomar o cloreto de magnésio? Sim. Com certeza absoluta. Não pode ser utilizado nenhuma dessas medicações em excesso. O magnésio, por exemplo, ele tem o seu limite no organismo necessário. Tanto a deficiência dele como o excesso dele pode ser prejudicial. Então, não devemos tomar nada sem conversar antes com o médico, fazer todos os exames, sem procurar uma orientação. Doutor, quais são os sinais, os sintomas de uma falta de vitaminas no corpo? Isso. São sintomas bastante variados. Desde uma queda de cabelo, por exemplo, uma cegueira, que a pessoa não percebe, cegueira noturna, por exemplo, uma fraqueza gerada, ou seja, são sintomas bem inespecíficos. Então, é muito difícil falar assim, eu tenho uma deficiência de vitamina por causa disso, porque são sintomas bem inespecíficos. Isso pode fazer parte de uma gama de doenças. Por exemplo, doença da tireoide, por exemplo, diabetes, por exemplo, hipertensão, podem também simular sintomas de uma deficiência vitamínica. Perfeito. O Paulo do Vale do Gavião, ele pergunta, doutor, doenças crônicas como diabetes e hipertensão prejudicam de alguma forma a absorção de vitaminas? Bastante. O senhor acabou de responder, né? Isso. Coincidentemente. Temos outra pergunta, ela vem de Parnaíba, é o Rafael. Me alimento bem, mas continuo muito magro. O que devo fazer? Primeira coisa, procurar um endocrinologista, nutricionista, para ver se realmente tem alguma deficiência, ver se está fazendo corretamente a atividade física. Perfeito. Outra pergunta é: qualquer pessoa pode usar esses complementos sem consultar médico? De maneira alguma. Tem que procurar o médico? Tem que procurar o médico. Nutricionista também, como você estava falando agora há pouco. Agora a pergunta minha: qual é a necessidade da quantidade de vitamina por dia que cada pessoa deve ingerir? Então? Certo. As vitaminas, nós temos 13 vitaminas. 13 vitaminas. Cada um tem a sua quantidade bem estabelecida. Uma que é muito importante comentar, por exemplo, é a vitamina D. A vitamina D é muito importante, no caso, nos idosos. Então, ela sim seria uma das poucas vitaminas que nós realmente
tem que se avaliar se realmente tem a deficiência dela, mesmo o paciente não sentindo nada. Na faixa etária dos idosos tem um risco maior de osteopenia, osteoporose. De maneira geral, um paciente, por exemplo, que faz uso de bebida alcoólica crônica, vitamina B geralmente está um pouco mais diminuído e assim por diante. O Marcos de Floriano pergunta ao senhor, o suco é saudável sem o açúcar? É saudável, bastante saudável. Com certeza. A Kátia Rodrigues, vitamina engorda? Não engorda. Não engorda. O Edinaldo... Essa dúvida muita gente tem. Exatamente. O Marcos de Picos quer perguntar, doutor, posso comer frutas pela manhã? Com certeza absoluta. Deve. Tá certo, então. Vamos ver se tem mais alguma pergunta para a gente encerrar. Não, tudo ok. As perguntas já foram respondidas, inclusive, ao pessoal de Parnaíba. Doutor Wallace, muito obrigado pela participação do senhor e até a próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Tenha um bom dia, tá? Obrigado. Obrigado.